Então, conhecendo os reservatórios e a bomba, agora a gente vem para o sistema de injeção. Ele que é responsável por adicionar a sua amostra, que também está no estado líquido, à sua fase móvel em direção à coluna cromatográfica. É muito simples, né? O sistema de injeção ele pode ser manual, onde a sua amostra é introduzida. Vocês estão vendo aqui, né, a espessura desses capilares, né? A gente trabalha com microlitros, no máximo com 1 ml, então isso aqui é muito fino. Então é aqui dentro, né, desses capilares que estão passando a sua fase móvel. E existe uma conexão que vem e injeta sua amostra durante esse percurso, né, que está passando a sua fase móvel. Então pode ser de forma manual, seringa. Lembra das seringas de êmbolo de vidro que eu mostrei na cromatografia gasosa? Aquela mesmo, você pega uma quantidade, 10 microlitros, 5 microlitros da sua solução amostra e vai lá no lugarzinho do equipamento onde tem, encaixa e injeta a sua amostra. Ah, e pode ser também tipo amostrador automático, que injeção manual a gente quase não vê mais. Eu sinceramente não vejo, porque é tudo automatizado. Você vem, coloca sua amostra num frasquinho aqui dentro, cabe aqui, sei lá, 80, 100 frasquinhos de 1 ml. Então lá dentro está um monte de amostra e o injetor ele vem aqui com a seringa automaticamente, fura a tampa do seu frasquinho, coleta um volume extremamente exato e preciso que ele quer, vem aqui dentro e já coloca isso, injeta isso dentro da sua fase móvel que vai ser levado para a coluna. Então, hoje em dia, todos os equipamentos, né, instrumentais, eles utilizam esse amostrador automático. Por quê? Porque ele mede o volume correto para injeção. Imagine você injetar manual, você quer injetar 10 microlitros, uma hora você injeta 10, outra hora você injeta 10,5, outra hora 9,8. Isso dá uma diferença absurda quando você quer trabalhar com análises analíticas, quantificações, onde você tem que ter volumes exatos. Bom, injetou sua amostra, então fase móvel foi misturada pela bomba, está passando aqui direto pelo sistema. O seu injetor pegou sua amostra e jogou dentro da fase móvel. Tudo isso vai passar pela coluna cromatográfica. Qual que é a coluna cromatográfica? Ela é diferente das colunas, um pouco diferente das colunas de cromatografia gasosa, principalmente do seu tamanho, né? Elas têm um comprimento um pouquinho menor, pode chegar aí até 25 centímetros. Então elas variam aí de 15 a 25 centímetros. O diâmetro é um pouquinho maior também, em torno de 4,6 milímetros. Uma coluna cromatográfica dessa lembra muito uma caneta. Então ela é da largura do tamanho de uma caneta comum, né? Não é igual a cromatografia gasosa, que a gente tem colunas capilares. Aí eu pergunto para você acha que uma coluna capilar tem condição da gente passar por dentro dela uma fase móvel líquida? Não tem, né? Por isso que a cromatografia gasosa trabalha com colunas capilares, extremamente finas, do tamanho de um cabelo, porque a gente passa por dentro dela gás, enquanto na líquida é líquido, não tem como passar numa coluna tão fina. Então a gente utiliza colunas analíticas com diâmetros um pouco maior, espessura de uma caneta, e comprimento um pouquinho menor, do tamanho aí de uns 25 centímetros, porque a gente não pode dobrar elas, fazer igual a gente faz na cromatografia gasosa, que faz um círculo, né, dobrando. Não tem como dobrar uma caneta e fazer um círculo, tá? Ela pode ser feita, ela é feita de aço inox, tem outros materiais, mas ela é feita de aço inox, a grande maioria, né? Eu boto aqui alguns exemplos, mas eu enfatizo o geral, eu enfatizo aquilo que a gente vê no nosso dia a dia. Vocês chegarem em qualquer sistema hoje, vocês vão ver que ela é igual a essas aqui, que ela é por fora de aço inox, tá certo? O grande problema delas é o valor. Creiam, uma coluna hoje razoável, esse valor está muito baixo. Uma coluna hoje razoável, você vai pagar em torno de 4 mil a 5 mil reais. Uma coluna simples para cromatografia líquida. É muito caro. Tá bom? E a escolha dessa coluna no seu método, né, da fase estacionária que está dentro dela, é o ponto crítico.
Porque se a sua separação cromatográfica ela é baseada na interação dos seus analitos com essa fase estacionária, escolher essa fase estacionária é crucial para que você tenha uma boa separação ou não. E dependendo do que você vai trabalhar, da característica química do seu analito, sei lá, se é ácidos graxos, se é drogas ilícitas, cada um vai ter uma polaridade, uma característica química, um vai ser amina, outro vai ser amida, outro vai ser ácido, outro vai ser éster. Tudo isso tem a sua característica química diferenciada. Então, conhecer a característica química dos seus analitos e saber a fase estacionária ideal na sua coluna é crucial, é o ponto crítico, senão você vai estar escolhendo errado e você não vai conseguir fazer a sua separação cromatográfica com sucesso. Uma coisinha que eu queria abrir, né, é que antes da nossa coluna, geralmente a gente coloca uma pré-coluna. Então isso aqui embaixo, desse azul aqui para frente, é a nossa coluna, que eu falei do tamanho de uma caneta. Antes a gente coloca, às vezes, uma pré-coluna. Né? Para que essa pré-coluna? Né? Ela é localizada entre o injetor e a coluna, então vem antes da coluna analítica, e ela é utilizada para proteger a coluna. Então essa coluna aqui, ela não faz parte da interação. Ela simplesmente serve como um filtro. Então se da minha amostra lá, da minha injeção, da minha fase móvel, ainda tem algum particulado, algum gás, alguma coisa que pode interferir na separação analítica aqui dentro da coluna cromatográfica, é essa pré-coluna aqui que vai fazer essa, eu diria que filtração, vai tirar reter esses interferentes. Então ela é feita para isso, tá bom? E minha coluna, qual é a fase estacionária? A fase estacionária que está dentro da nossa coluna cromatográfica. Elas são partículas porosas, tá? Com diâmetro pequeno, de 1,8 a 5 micrômetros. Então, se a gente olhar internamente, né, na parede interna, a gente tem, né, esse recheio de partícula porosa que está ligada a ela uma fase quimicamente ligada a essa parede recheada porosa, que é ela que interage com os componentes da nossa amostra para separá-los. Vai ter um outro slide que eu vou mostrar melhor como que é, né, essa parede interna recheada com uma partícula porosa, mais a nossa fase estacionária quimicamente ligada a ela. Mas quais seriam os principais tipos de fase estacionária que a gente tem? A gente tem sílica. O que é sílica? Sílica é essa minha partícula porosa que está colada na parede da minha fase, da minha coluna cromatográfica. E o que está ligado a ele é isso aqui que vem à direita, que é isso aqui que vai interagir com nossos analitos. Então pode ser uma coluna do tipo C8. O que é C8? É simplesmente cadeias com 8 carbonos. Cadeia linear. C18 com 18 carbonos. É o famoso octadecil que a gente chama. Aqui é um outro tipo de C18. Pode ter uma amina, por exemplo. Pode ter um diol. Ou pode ser simplesmente sílica. Quais que são as mais utilizadas? De longe, C18, octadecil. Então, a maioria dos métodos você vai dizer, é um octadecil. Qual é a sua fase estacionária? O químico, né, cromatografista, né, ele pergunta logo, mas você separou em que fase estacionária? O cara faz, eu usei uma C18, tá bom. Ou então, eu usei uma do tipo amina. Então isso dá uma informação bastante importante. E aqui os diferentes tamanhos dela. 5 milímetros, 7,5, com 10, centímetros, né? 5 centímetros até 25 centímetros. Tá certo? Aqui, ó. Então, se a gente olhar de frente a nossa coluna cromatográfica, assim, né? Como se fosse pegar a caneta vazia do tubo e olhar de frente, a gente tem ao redor da nossa parede interna da nossa coluna, a gente tem uma superfície de sílica. Então vamos supor que isso aqui é a parede interna. É uma superfície de sílica. É nela que é adicionado o nosso ligante, que é esses aqui da direita. Então, por exemplo, eu estou adicionando aqui um agente monofuncional. Eu reajo isso aqui com a minha parte de sílica, né? Isso é na fabricação da coluna, tá? Então, o que acontece? Essa hidroxila aqui, ó,
essa hidroxila aqui eu perco, né? E eu ligo esse oxigênio a esse silício. Então aqui, ó, esse oxigênio aqui, eu liguei ao silício. Então eu vou ficar com oxigênio, silício, CH3, CH3 e R. Então eu vou ligando sim, não. Eu mantenho o hidroxilo, no outro eu ligo. Mantenho o hidroxilo, no outro eu ligo. Então por isso que eu falo, né, por isso que eu falei que primeiro a fase estacionária ela é recheada com uma partícula porosa e depois com a fase ligada quimicamente. Aqui é a partícula porosa, que é a sílica, e aí é que vem a sua realmente, né, a sua fase estacionária, o seu ligante, que é o que vai reagir com os seus analitos. Nesse caso aqui tem esse R aqui. O que é o R? O R pode ser C8, pode ser C18, pode ser NH2, depende da coluna da fase estacionária que você quer trabalhar. Então, se fosse um C18 aqui eu teria uma cadeia de carbono e hidrogênio com 18 carbonos. Se fosse todo R aqui, em todo R eu teria. Mas se eu comprasse uma coluna onde a minha fase estacionária é C8, aqui eu teria carbono e hidrogênio, 8 carbonos e hidrogênio linear. 8 carbonos e hidrogênio. Então é isso que define. Então é essa parte aqui, oxigênio, silício para a direita, principalmente da composição do R, é isso aqui que quando minha fase móvel com o meu analito passa aqui de cima para baixo dentro dessa coluna, é isso aqui que vai interagir com os meus analitos. E, né, quem já trabalhou também já deve ter ouvido falar, né? Esse tipo de análise com colunas do tipo C8 e C18, fase estacionária, ele é conhecido como a cromatografia de fase reversa. Por que de fase reversa? Porque a fase estacionária ela é apolar, né? Hidrocarboneto e carbono, certo? C18, por exemplo, é só 18 carbonos e hidrogênios. Mas a fase móvel ela é polar. Então lembra que eu falei que as fases móveis geralmente é água com metanol, ou água com acetonitrila. Então a gente tem um solvente orgânico geralmente polar. Mas a nossa fase estacionária, a fase reversa, ela é apolar. Por isso que a gente chama em análise de fase reversa. Porque a fase estacionária ela é apolar e a fase móvel ela é polar. E o que acontece? Quando a gente aumenta a polaridade da fase móvel, olha aqui, em termos do tempo, a gente consegue separar muito melhor os componentes da nossa amostra. Tá? Por exemplo, aqui, ó, a polaridade do soluto A, que é o primeiro composto. A polaridade dele ele é muito alta. Tá? Muito alta. O que acontece? Se a polaridade dele é alta, tá? Vamos lá, ó, o composto A ele é o mais polar de todos. A, B e C, é o mais polar. Se ele é muito polar e minha fase estacionária ela é apolar, quer dizer que eles não interagem muito, porque eles são distintos. O que acontece com eles? Ele elui primeiro ou elui depois? Primeiro. O tempo dele de saída da coluna é mais rápido. Por quê? Porque não houve interação, grande interação entre ele e minha fase apolar. Por quê? Porque ele é polar. Entretanto, o C é o menos polar. Se ele é menos polar, ele interage mais com a minha fase apolar. Então, o tempo de saída dele é mais longo, ele interage mais. Então, é mais ou menos nessa linha que se dá a separação cromatográfica em termos da interação do seu analito com a fase estacionária. Então, em fase reversa, o componente mais polar elui primeiro, porque interage menos com a nossa fase estacionária. Por fim, a gente tem, então, o nosso detector, né, que é utilizado para fazer a medição do sinal analítico e promover para a gente o nosso cromatograma. O detector ele tem que ser sensível e seletivo, isso a gente já sabe, é igual à cromatografia gasosa, tem que abranger uma ampla faixa de trabalho, tem que ter um baixo volume interno, isso é por causa do tamanho dele, dos equipamentos, tem que ter uma resposta rápida. Por quê? Porque você tem ali um analito saindo com 5 minutos, outro saindo com 5,1 minutos, então ele tem que estar o tempo todo respondendo a tudo que está saindo da nossa coluna cromatográfica. Tem que ser estável e reprodutível. Se eu dou
se sai um analito lá e eu dou uma intensidade de 10.000 para ele, se eu pego a mesma quantidade do analito e coloco de novo, chega ao detector, tem que dar 10.000 de novo. Então ele tem que trabalhar corretamente em resposta àquela quantidade que está chegando do meu analito após a coluna cromatográfica. E logicamente ele não pode destruir a amostra, né? Durante todo o sistema nada pode reagir com a amostra, interagir com a amostra ou desconfigurar a amostra e os nossos analitos. Eles têm que estar intactos porque a gente não quer que eles sofram modificações químicas. Eles podem ser universais e seletivos, a gente já viu isso em cromatografia gasosa. Tem o objetivo de gerar um sinal elétrico proporcional à quantidade diluída do analito, também muito parecido com a nossa cromatografia gasosa. Aqueles detectores considerados universais são os que geram sinal para qualquer coisa, qualquer analito que sai da coluna e chega neles. Então vamos supor que a gente está analisando 5 componentes numa amostra, está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Chegou 5. Mas se for seletivo, o seletivo ele apenas detecta uma substância com determinada propriedade físico-química. Pode ser, por exemplo, um grupo funcional. Então vamos supor que desses 5, né, tem dois compostos que são fenóis, por exemplo. E eu estou usando um detector seletivo para fenol. Então repare que ele só pegou 2 aqui, ó, os 2 fenóis. O resto ele nem enxergou. Então são os tipos seletivos, tá? Quais são os principais detectores? Existe, né, esse, que é um dos mais usados, que é o detector que a gente chama por espectrofotometria ultravioleta visível. Aí você fala, oxe, professor, mas a gente já viu isso. Sim, é bem aquela nossa primeira aula. Sabe a absorção molecular no ultravioleta visível? Exatamente, um detector daquele no final, após a coluna cromatográfica. Então você pega um feixe de luz dirigido através de uma célula de fluxo que atinge tudo que está saindo da sua coluna cromatográfica. Então quando esse composto, esse analito que está saindo da sua cromatografia absorve uma determinada energia, ocorrerá uma alteração nessa quantidade de energia que é verificada, né, e você analisa se esse seu composto, se ele está absorvendo essa energia dessa região do ultravioleta visível. Como que funciona isso? Basicamente, do jeito que a gente viu lá na nossa primeira aula. Se eu estou eluindo um composto que tem absorção molecular em 300 nanômetros, lembra lá? Eu vou dizer, olha, essa análise aí, eu quero que o meu detector, ele detecte tudo que absorve radiação em 300 nanômetros, região do ultravioleta. Então, tudo que está saindo da nossa coluna cromatográfica vai ser atingido por um feixe de luz de 300 nanômetros, vai haver absorção de energia, gente, tudo que a gente já estudou, tá? Absorção de energia, retorna para o estado fundamental, por diferença do que foi absorvido e do que não foi, você tem a intensidade ou a absorbância daquilo ali. Então, o que é que acontece? É a união de praticamente 2 métodos cromatográficos. Desculpa, é a união de 2 métodos instrumentais. É você unir uma cromatografia líquida e no final você colocar um sistema de detecção por absorção molecular no ultravioleta visível. Isso é bacana, né? Um outro tipo de detector, fluorescência. Como, professor? Do mesmo jeito que funciona na aula que a gente estudou na primeira VA. Você faz a medida de acordo com aquilo que emite fluorescência. Então, se você tem moléculas que você sabe que não é legal, que não fica bom por absorção molecular no ultravioleta visível, que elas têm capacidade de fluorescer, lembra lá, a gente estudou as moléculas que fluorescem e tudo mais. Então você coloca um detector específico do tipo de fluorescência. Aí você fala assim, professor, mas por que eu não faço uma análise direta então por fluorescência ou por UV-Vis? A gente precisa lembrar, nem sempre a gente tem um composto isolado. Quando a gente faz cromatografia, a gente faz para a gente separar os nossos compostos. É quando a gente tem uma mistura complexa.
quando a gente tem 10, 20 componentes, se eu coloco isso e faço análise direta por fluorescência, eu não sei quem é quem ali dentro. Então a cromatografia, antes do VVIS, a absorção molecular, a cromatografia antes do detector de fluorescência, ela vai separar cada um dos nossos componentes e você vai identificar a fluorescência separado de cada um deles. Então, por isso que é interessante unir as duas técnicas analíticas, tá certo? E, logicamente, não poderia ficar de fora, né? A mais surpreendente de todas e a de maior potencialidade é quando a gente faz o acoplamento com a espectrometria de massas. A espectrometria de massas, nesse caso, não é o detector, certo? Mas o sistema de espectrometria de massas, ela contém dentro dela um detector que vai promover a detecção dos seus compostos. Como que ficaria esse tipo de sistema? Ficaria assim. Olha lá, aqui é um componente de blocos igual ao que eu já tinha mostrado anteriormente. Ó. O reservatório do solvente, a nossa bomba, aqui fez a fase móvel, o injetor que injeta sua amostra, está aqui sample amostra, fase móvel com a amostra vai para a coluna cromatográfica. Depois da coluna cromatográfica, a gente já falou que pode ter detector de UV-Vis, de absorção molecular, ou um detector de fluorescência. Mas pode ter também um analisador de massas, que vai fazer o quê? Vai separar os seus compostos de acordo com a sua massa, em termos de massa-carga. Eu não vou entrar em detalhes, tá? Mas aqui, esse sistema aqui é composto por fonte de ionização, é composto por um analisador de massa-carga, é composto por um detector. Isso aqui, o estudo disso aqui daria uma outra disciplina, tá? Então, mas só para vocês terem ideia, é a forma, como é lá na cromatografia gasosa, é a forma da gente introduzir mais um resultado de análise. Então vamos supor que a gente tem esse cromatograma aqui, ó, tem um monte de composto aqui nesse cromatograma, tá? Vamos supor que cada um desses compostos que sai, ele chega aqui no meu analisador de massa-carga e ele vai te dar as massas. Então eu posso chegar, além de ter o cromatograma, eu posso ter o espectro de massas para cada um desses compostos aqui. Por exemplo, eu pego esse composto B aqui e eu falo qual que é o espectro de massas dele. Ele dá aqui, ó. Esse composto aqui tem um espectro composto por massa-carga 105, 100 e, sei lá, aqui 68 e 337. Então, é mais uma informação. Além de você separar cromatograficamente seus compostos, você ainda tem, para cada um deles, você pode ter o espectro de massas específico deles. Então, te dá uma segunda informação. E creiam, isso aumenta e muito a capacidade analítica de identificação, de quantificação e de tudo mais. Só que espectrometria de massas é tema para outra disciplina e para outras aulas, tá certo?